Olá, meu povo, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live que integra aí o projeto Mais MT em Casa. Meu nome é João Batista, sou gerente do educativo do Museu de Arte Sacra e essa é mais uma live, né? A gente, desde que começou a pandemia, em função dela, estamos com as atividades presenciais suspensas, né? Logo a gente retornará aí às atividades presenciais. Por enquanto, a gente continua aqui e provavelmente a gente vai continuar com algumas atividades online também, que eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar. Bom, como vocês sabem, nós costumamos, toda semana, trazer um tema novo, não só relativo à memória, patrimônio, né, à educação patrimonial, mas também temas sociais relevantes, né, para a sociedade, que são importantes, que são debatidos, e de vez em quando a gente usa também datas comemorativas do calendário para pensar nossos temas. Hoje, dia 1º de outubro, é o Dia Nacional do Idoso, e pensando nisso, a gente tentou então criar uma programação para falar um pouco aí dessas pessoas que eu acho que são guardadoras de memória. Acho que a sociedade, os jovens, a sociedade como um todo, deve muito a todas as pessoas hoje com mais de 60 anos, né, que trabalhou, já contribuiu, já criou filhos, criou netos, ajuda ainda a criar filhos e criar netos, e aí em homenagem a essas pessoas que tão importantes para o país, tão importantes para as nossas vidas, nós então pensamos em tratar esse tema. E aí pesquisa vai, pesquisa vem, eu encontrei o nome da professora Márcia Dropa, Márcia Maria Dropa, que faz uma pesquisa bastante interessante. Eu acho que vocês vão gostar do que ela tem para tratar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, professora Márcia. Muito obrigado por ter aceito o convite. Ah, tá. E falando dessa epopeia, para minha sorte, a gente já tinha feito uma live aqui com o professor... Meu Deus, eu não vou lembrar o nome dele. Eu falei com você, professora, que eu tinha pego o seu telefone com ele, o... Professor Brendo. Brendo, isso, desculpa. Brendo, desculpa. O Brendo sempre, ele além de participar de uma live com a gente aqui, ele também participou assistindo algumas lives, contribuindo com perguntas. É um cara incrível. E aí, para minha sorte, o Brendo da mesma cidade, né? E aí eu pedi o telefone da professora Márcia. E aí ela está aqui hoje, gentilmente, de pronto, aceitou o convite. Professora Márcia, seja muito bem-vinda. A professora Márcia Maria Dropa, ela é graduada em Pedagogia e História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Cidade linda, Ponta Grossa. Mestre em História, área de História e Sociedade, com o tema Memória do Patrimônio Histórico, tombado em Ponta Grossa, pela Unesp, Campos de Assis. Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, com o tema A Narrativa dos Idosos. Análise a partir de Walter Benjamin, uma contribuição para a educação patrimonial. Desenvolve trabalhos na área de patrimônio cultural desde 1995, professora do curso de História e Turismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e é membro efetivo de conselhos relacionados à questão de preservação patrimonial. E em Ponta Grossa é uma referência aí quando se trata de preservação de patrimônio, está sempre à frente aí, né? Toda notícia que tiver relacionado a isso, o nome da professora Márcia aparece. Bom, ela vai tratar hoje sobre a questão, né, do idoso e da memória, né, sobre a perspectiva, né, a ótica de Walter Benjamin, e ela vai analisar, a ideia é analisar as potencialidades e limitações da memória dos idosos e se instituir como estratégia para a educação patrimonial, tomando como referencial os conceitos relativos à memória, experiência, narração e tempo do agora. O idoso é aquele que propicia a construção de uma ponte entre o passado e o presente, em que a narração de experiências é mais do que coisa da idade, e que na teoria benjaminiana se transforma numa rememoração poética. As histórias narradas pelos idosos representam momentos vividos em diferentes épocas e contextos. Uma lembrança levou a outra e fez com que a memória se desencadeasse num processo contínuo, não no sentido linear e cronológico, mas sim de aspectos do cotidiano que fizeram parte de sua trajetória histórica. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigado por ter aceito o convite.
Obrigada, João. Eu agradeço o convite de participar dessa live e de conversar um pouco com vocês sobre essa pesquisa que eu desenvolvo já há muito tempo e que depois culminou com a minha tese de doutorado. A questão dos patrimônios culturais, da preservação e principalmente a questão voltada de como nós podemos articular esse tipo de preservação de prédios históricos que nós temos aqui na cidade, muito poucos, a gente já perdeu muito referencial também, com a questão da memória dos idosos. Por que foi essa minha preocupação e por que eu fui buscar Walter Benjamin? Porque, na realidade, foi uma indagação dele que, quando ele diz de que valor que vai ter todo o nosso patrimônio cultural se a nossa experiência não mais nos vincula a eles. E durante o mestrado, eu fiz um levantamento histórico dos prédios tombados pelo governo do estado do Paraná, aqui na minha cidade, Ponta Grossa. A cidade é muito bonita, do aspecto natural, vale a pena vocês virem conhecer Ponta Grossa. Um dia a gente pode até fazer uma live mostrando só os parques que nós temos aqui, e o mais conhecido de todos, que é o Parque Estadual de Vila Velha. Ponta Grossa é uma cidade de 197 anos de idade, e apesar desse tempo, muita coisa histórica ela preservou. Muita coisa nós temos, foi demolida durante um período aí, e principalmente quando nós criamos aqui na cidade, instituímos aqui na cidade, eu digo nós, porque eu participei do processo de elaboração da Lei de Preservação e da instalação do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. E quando dessa instalação, muita coisa se perdeu, porque na hora que os proprietários perceberam que a sua casa, que tinha algum valor histórico, poderia ser tombada, automaticamente essas casas vieram abaixo. Então, essa sempre foi minha preocupação. Durante o mestrado, eu trabalhei com a questão de levantar todo esse histórico dos patrimônios tombados. Então, nós temos aqui na nossa cidade os patrimônios tombados pelo governo do estado do Paraná, que são patrimônios que se caracterizam como patrimônios estaduais, e temos aqueles patrimônios tombados pelo próprio município. Sendo feito todo esse levantamento histórico em documentos oficiais da época, e entrevistando algumas pessoas que participaram efetivamente desse processo de tombamento, de todas as polêmicas que ele causou aqui em Ponta Grossa na década de 90, escrevi a minha dissertação, tinha ali todo um histórico montado desses prédios, mas uma coisa que sempre me angustiou, uma coisa que sempre me preocupou, por que nós não temos o valor desses prédios reconhecidos pela própria comunidade? E por que muitas vezes esses prédios são tombados simplesmente pelo conceito ou pela narrativa da pedra e do cal? Que existe a necessidade de preservação em função de uma arquitetura histórica e em função de algum acontecimento importante que tenha ocorrido no local. Essas dúvidas, essas angústias sempre me preocuparam, então eu fui em busca de trabalhar um pouco com a questão da educação patrimonial. Até porque, durante o período, fui diretora do nosso museu, aqui de Ponta Grossa. O nosso museu é Museu Campos Gerais, ele é totalmente mantido pela nossa universidade, a Universidade Estadual de Ponta Grossa. E percebi, nesse período, a necessidade de uma educação patrimonial. E me deparei com outro problema. Por que a educação patrimonial não cresceu no país, e não cresceu entre nós com a mesma velocidade que a educação ambiental? Qual seria essa diferença de perspectiva da preservação do meio ambiente natural e a preservação do meio ambiente cultural? Até porque
quando nós tratamos da questão de patrimônio, todos nós sabemos que, desde a Constituição de 1988, é comum nós denominarmos tantas áreas naturais, como os patrimônios edificados, os acervos museológicos, documentais, como um patrimônio cultural. Nesse sentido, por que a educação patrimonial não caminhou junto com a educação ambiental? Essa foi uma angústia que me perdurou por muito tempo, quando resolvi fazer o doutorado. E me deparei com a fala do Walter Benjamin, que dizia: qual o valor que todo esse nosso patrimônio cultural tem se as experiências não mais o vinculam a nós, se nós só estamos referenciando uma questão relativa à pedra e cal, as paredes que são importantes, mas não as histórias ali vividas. Então, em função disso, busquei o embasamento teórico em Walter Benjamin. Walter Benjamin, alemão, nasceu em Berlim em 1892 e pertenceu à escola de Frankfurt. Junto, quem trabalha com arte, a história da arte, já ouviu falar, ou então já trabalhou com os autores Horkheimer e Adorno, Theodor Adorno. Benjamin era dessa escola de Frankfurt. Muito mais do que um escritor, um filósofo, ele foi um ensaísta e um crítico literário também. E era um nostálgico do passado, que sonhava com o futuro. Aí que ele desenvolve a teoria que o ponto de partida da história tem que ser o eu. Ele, nesse sentido, a característica filosófica ou epistemológica de Walter Benjamin se agrega à noção de teoria crítica. E a partir dele, então, dessa questão do ponto de partida ser o eu, quem é o eu em relação à preservação do nosso patrimônio cultural? Seja ele natural, seja ele histórico, edificado, museológico e assim por diante. E busquei em Walter Benjamin, então, alguns conceitos relativos à experiência, a tempo, à tradição, a própria questão da narração e, logicamente, da memória. E nós temos que levar em conta que, na pouca atenção que caracteriza a nossa relação com o passado. E, nesse sentido, as teses de Walter Benjamin vão ofertar uma fonte inesgotável de afirmações e citações, tanto para pesquisadores, historiadores, educadores, preocupados com o patrimônio cultural e com a educação patrimonial de uma cidade. Então, o objetivo dessa minha live, e quando vocês quiserem interromper, João, fiquem à vontade, que às vezes eu disparo e falo demais, tá bom? Assim, o objetivo da live, quando eu fui convidada, ele vai se configurar em apresentar algumas considerações sobre a relação do autor com a memória, com a narração, com a preservação do nosso patrimônio, uma vez que é impossível nós falarmos na questão de patrimônio cultural, educação patrimonial e idosos, sem pensarmos nos pressupostos teóricos de Walter Benjamin. Então, Walter Benjamin, ele pode contribuir de forma significativa no sentido de que fazer a história hoje, o entendimento do fazer a história hoje, também é narrar o passado. A partir do quê? A partir dos olhares do presente. Quem pode narrar o passado a partir do olhar do presente? Nada mais do que o idoso. E fui em busca de trabalhos, de entender quem é esse idoso, que hoje, muitas vezes, idoso, terceira idade, velho, está muito relegado a um segundo plano, no sentido de que, muitas vezes, ele é o suporte econômico de famílias, ele é o suporte material de cuidado dos netos, e assim por diante. Não tem uma efetiva participação.
Assim, João, é interessante também eu destacar nesse dia que a nossa universidade já há mais de 20 anos, ela tem a UAT, que significa Universidade Aberta para a Terceira Idade. Todo ano, em torno de 60, 70 idosos vão até a universidade, eles têm as aulas teóricas, eles têm as aulas práticas, e a universidade propicia um empoderamento desse idoso perante a sociedade. Lógico que não se agrega todos os idosos da cidade. Não é... E espero que vocês entendam que quando eu falo desse idoso, eu não quero fazer juízo de valor. Não é aquele idoso que muitas vezes vai para grupos só para dançar, só para fazer festa ou só para fazer bingo. Os idosos que entram na Universidade Aberta da Terceira Idade, na nossa instituição, na UEPG, eles têm todo um preparo técnico, um preparo teórico, inclusive eu dou aula de patrimônio cultural de Ponta Grossa para eles e saio de lá muitas vezes aprendendo muito mais do que eu ensinei, porque eles guardam aquilo que Walter Benjamin diz, eles guardam na memória deles determinadas histórias, determinados elementos que dificilmente você vai encontrar escrito em livros, escritos em documentos. E assim, Walter Benjamin, e foi em Walter Benjamin, então, que eu entendi que a narrativa oral, quanto a crônica pessoal, é o verdadeiro cronista. E esse cronista, que eu designo como idoso, é o narrador da história passada a partir do tempo de agora. E uma outra questão, João, que eu acho bastante importante, é que a narração tem uma dimensão antropológica também. Não é simplesmente você levar o idoso a um determinado local e fazer com que esse idoso relate experiências a partir das indagações que você faça, mas é deixar ele viver esse passado e reviver esse passado de acordo com Igleia Bose, um livro fantástico para quem trabalha com a questão de memória, idosos em patrimônios culturais, nos museus, lembrança do Memória e Sociedade, Lembranças de Velhos, onde ela diz que lembrar não é reviver, mas é refazer as experiências do passado com as imagens, as ideias e as experiências que eu tenho hoje. E assim, então, nós conseguimos construir uma dimensão antropológica na fala dos nossos idosos, porque eles são os cronistas da história, eles são os personagens que falam de experiências que são comuns a todos. Se pensarmos um pouco, muitas vezes, na indiferença que caracteriza a nossa relação com o passado, as teses de Walter Benjamin oferecem uma fonte inesgotável de belas citações para dos historiadores, educadores, voltados e preocupados com essa questão da educação patrimonial e da preservação do patrimônio que vá além da pedra e do cal. E para o Walter Benjamin, aí eu vou fazer um pouquinho assim de uma articulação entre Walter Benjamin e a questão da narração, da memória, para depois passar para vocês qual foi a minha experiência com os idosos, que foi tão gratificante que eu, mesmo hoje, como professora aposentada, continuo essa minha pesquisa pelas ruas da cidade. Então, a memória, a história, a identidade, segundo Walter Benjamin, não são conceitos imutáveis. Eles vão sofrer transformações ao longo da história. Então, a maneira que eu vi hoje eu estou com 60 anos, que eu vi a destruição, a retirada das linhas da estrada de ferro aqui em Ponta Grossa, quando eu tinha 30 anos, é diferente da perspectiva que eu estou vendo agora. Por quê? Porque
a identificação que eu tenho com a ferrovia hoje tem uma outra conotação. Então, nós temos essa questão das transformações que ocorrem com a nossa questão da identidade e da memória. E outra coisa que é importante é recuperar Márcia, isso. Oi? Márcia, eu queria te pedir desculpas. É que assim, hoje está complicado, porque está quase 50 graus aqui em Cuiabá e o modem está super aquecendo. E aí já caiu 2 vezes, já reiniciei. Então, se eu cair novamente, desculpem aí, pessoal, mas eu vou estar aqui. Depois eu vou ter que ver a live de novo para pegar as partes que eu perdi, porque eu acho que eu estou perdendo muita coisa. Não tem problema, João. Aí já vocês têm por tradição o calor, né? Ah, aí sim. sempre foi quente. Aqui nós tivemos, por exemplo, quarta-feira passada, 5 graus de frio. E hoje nós estamos beirando aos 36 graus de calor. Então, aqui no sul também está fazendo muito, muito calor. Por isso até estou com o meu leque aqui, porque não está fácil. Mas não tem problema, João. Vou tocando aqui. E uma questão que é importante a gente destacar de Walter Benjamin em relação com os idosos é que está desaparecendo as formas tradicionais de narrar. Ainda mais agora com essa questão da pandemia, né? Agora ficou mais evidente isso. Aquela questão de você sentar, de contar o que ocorreu com a sua vida, com a sua família. E aqui no Paraná nós temos uma tradição de ter ainda fogão a lenha nas casas, nós temos o famoso pinhão, que é da nossa araucária, então é comum ainda algumas pessoas se encontrarem, acender o fogo no fogão a lenha, assar o pinhão, segurar uma cuia de chimarrão, e nesse processo da degustação, tanto o chimarrão como do pinhão, a contação de histórias. E muitas vezes essa contação de histórias é relativa a momentos gratificantes ou momentos não tão gratificantes que os idosos, que nossos avós, que os nossos pais tiveram. E essa sensação de narrar, essa tradição de narrar, de contar, vai desaparecendo aos poucos. E quando isso desaparece aos poucos, vai desaparecendo gradativamente as nossas lembranças. Tem um autor que se chama Pierre Nora, que diz assim, que nós estamos passando por um processo de aceleração da história. O que significa? O nosso tempo passa tão rápido que muitas vezes você pensa, parece que ontem foi o Natal e nós estamos chegando no Natal de novo. Começa o ano letivo, para nós que somos professores, o ano normal, para todos os trabalhadores, e quando nós percebemos, nós já estamos na metade do ano. Esse processo de aceleração da história, defendido pelo escritor Pierre Nora, faz com que ele desenvolva um conceito de lugares da memória. O que seriam esses lugares da memória? A necessidade de nós termos um suporte material para que nossas lembranças retornem à nossa cabeça e se transformem em narração por meio da nossa memória. É o conjunto das memórias coletivas que compõe, é o conjunto das memórias individuais que compõem as memórias coletivas, que compõem o sentimento de identidade de uma comunidade. O que adianta uma comunidade ser identidade? É aquilo que eu sempre digo. Quando uma pessoa tem a doença, o problema do Alzheimer, qual a primeira coisa que ela perde? É sua identidade. Ela se sente totalmente perdida, ela não sabe de onde ela veio, ela não sabe para onde ela vai, ela não conhece o que ela viveu. Isso é em relação ao nosso patrimônio, segundo Pierre Nora. Eu preciso ter um prédio para saber que ali existiu, em um determinado período, a ferrovia. Eu preciso de uma foto do meu casamento, de uma foto do meu aniversário de 15 anos, para que a memória, as minhas lembranças venham à memória. Não só fotos, não só suportes materiais,
mas suportes de índices também. O que é um cheiro que sai de uma janela quando você passa próximo a um restaurante, a uma casa, na hora do almoço? Quantas lembranças aquele cheiro não te traz? O cheiro do café, o cheiro do chá, o gosto de um bolo de aniversário. E é isso que Walter Benjamin diz, que nesse processo de crescimento técnico do capitalismo contemporâneo, é difícil um pouco nós voltarmos a essas formas de lembrança e narração. E para ele, a narração, a transmissão por meio da narração nada mais do que preservarmos as nossas tradições. E como mesmo ele afirma, qual o sentido de transmitir algo para alguém? Qual é o sentido de levar um idoso, um senhor, uma senhora, até o museu para que ele relate sobre determinado objeto que eu tenho lá? Ou, como é a questão, eu não conheço o museu de vocês, João, pretendo conhecer um dia, mas qual o sentido das capelas? Qual o sentido da imagem do santo? Qual o sentido dos ritos religiosos, que muitas vezes pode ser explicado por essas pessoas? Mas qual o sentido de transmitir algo para alguém? Como buscar uma nova concepção de narratividade? Em função do quê? Para nortear um trabalho mais específico, mais profícuo na memória e a relação que ela tem com o patrimônio. Ele também afirma que a história se cria a partir do próprio presente, de maneira que o que consideramos história nada mais é do que o discurso histórico. E o historiador, aquele que trabalha com patrimônio, não só historiador, hoje o geógrafo também, o antropólogo, o etnógrafo, o próprio professor, ele tem que saber ler nas entranhas do presente as marcas de um passado esquecido. E onde que estão essas marcas? Nos nossos museus. Onde mais? Nos nossos patrimônios, nos nossos documentos, nos nossos acervos iconográficos. Mostrar uma foto, quanta lembrança aquilo não vai te trazer. E quando a gente se aventura nesse campo do patrimônio cultural, buscando na narratividade elementos para compor uma nova proposta metodológica de educação patrimonial, não podemos deixar de destacar Walter Benjamin, que ele defende as composições pedagógicas que têm uma relação profunda, ativa com a cultura. A história não deve simplesmente, ele diz, descrever os fatos, mas sim articular o passado de maneira inovadora com o presente. Assim, gente, é importante saber que todas as imagens, toda memória recebe imagens. Nunca esquecendo que se eu vou trabalhar com a narração com o idoso, eu vou trabalhar com a sua memória, as suas lembranças, as suas memórias. Lembrando que a memória é seletiva. No mesmo momento, suando, João? Está suando? No mesmo momento que eu lembro alguma coisa, eu esqueço outra. Aí que está um trabalho cuidadoso, o trabalho delicado que tem que ser feito com os nossos idosos. Muitas vezes ele não vai lembrar nada a partir da pergunta. E quando você trabalha história oral, não sei se vocês no museu de vocês têm essa prática da história oral, você muitas vezes congela a fala do idoso a partir daquilo que você quer saber, e não a partir daquilo que ele quer narrar. Então, aquilo que eu digo, a memória vai vir até a lembrança vai vir até a memória do idoso de maneira involuntária. A lembrança vem de uma maneira involuntária.
como eu disse, por meio de um cheiro, por meio de uma lembrança, por meio de uma música, e assim por diante. É esses cuidados que nós temos que ter com o idoso. É essa riqueza. Isso é bastante interessante. Isso é bastante interessante para a gente, porque a gente tem um projeto, na verdade, ia colocar em prática esse ano, que é atender públicos especiais, que a ideia era tentar integrar os idosos, principalmente da comunidade que cerca o museu, com as visitações. Eu estava pensando em fazer, trazê-los como contadores de histórias, né, para eles contarem histórias para os mais jovens, para os visitantes jovens e tal. E esse cuidado que você está colocando, eu acho muito importante, eu acho para todo mundo que quer aproximar os museus aí desse público, de ter essa paciência, né? Acho que esse tempo para deixar com que ele flua na própria história, sem parecer um palestrante, sem parecer alguém que tem algo a dizer no sentido linear, no sentido acadêmico, né? Sabe, João, essa questão também é muito importante ser colocada, porque na medida que você chama o idoso para um determinado local, que você senta com ele numa mesa e que você põe aquele microfone e faz o clique do microfone para começar a gravar, ele praticamente trava. Ele não consegue entender, muitas vezes, gente, por que a história dele tem importância? O que isso? O que a história de vida dele vai ter importância para a história, como eles mesmos dizem, para a história geral? Porque ainda muitos desses idosos são vinculados àquela história do fato histórico, da questão da causalidade, da questão da causa e da consequência. E uma história construída por meio dos documentos oficiais. Eu já respondo a pergunta ali, como que eu vejo o idoso hoje na sociedade. E quando você tira ele desse campo, e você vai encontrar ele em outros lugares, para que ele conte as histórias, ele vai dizer assim, nossa, não sabia que eu lembrava de tantas coisas. Por que eu digo isso? Porque isso que me embasou buscar eles, porque na teoria da história de Walter Benjamin, o passado não é acabado, e precisa ser revisitado para que o presente e o futuro possam ser transformados. Então, apropriar-se da fala dos idosos para recuperar e pensar em novas narrativas com o objetivo de propor uma nova leitura e uma nova perspectiva de estudo. E aí, e principalmente em relação ao patrimônio, que é uma linguagem carregada de simbologia imaginária e afetividade. Então, o que eu fiz, gente, eu determinei que, como eu conhecia a história oficial de todos os patrimônios preservados em Ponta Grossa, eu queria conhecer a outra história. Não aquela história vinculada àqueles que construíram a estação. Então, nós temos hoje 7 edificações tombadas aqui pelo Estado. Eu me fixei mais nela nesse primeiro momento. Então, eu saí pelas ruas. Eu não determinei quem era o idoso, se ele era do instituto, se ele era um ex-professor, não. Eu saí pelas ruas e parava nas praças quando tinha aquele grupo de idosos jogando dominó, jogando baralho, e perguntava se eles tinham um tempo para conversar. Eles paravam e começavam a conversar comigo. Eu saía caminhando com eles e ia até os patrimônios históricos. Na visualização, eu perguntar, por exemplo, nós temos uma casa aqui que se chama Mansão Vila Hilda. Eu perguntar para ele o que era Mansão Vila Hilda, ele ia falar uma coisa completamente simples. É uma casa que foi de um grande cervejeiro. A partir do momento que eu chegava com esse idoso, que eu encontrei ali na rua, e em frente à casa, aquilo parecia que o olho dele brilhava, que era impressionante o número de lembranças que aconteciam.
E eu percebia que eles nunca falavam aquilo que eu queria. Nunca. Por mais que eu tentasse, ainda aquela mania que eu sou formada em história, que eu tentasse conduzir para eles me dizerem, tinha festa aqui, acontecia alguma coisa aqui, eles diziam, foi um trabalho de paciência, um trabalho de organização, e de superação dos meus limites, dos limites do próprio pesquisador, que não consegue, muitas vezes, escutar aquilo que ele quer ouvir. A gente não escuta aquilo que a gente quer ouvir, a gente escuta aquilo que o sujeito quer falar. Aí que está a diferença da questão da memória, narração de Walter Benjamin, com todos os pressupostos da simples história oral. Mas o que é gratificante também é que, ao mesmo tempo que é gratificante como é que eu digo, é revelador, é que o idoso narra sua história, narra sua vida, seus momentos, suas angústias, suas decepções, alegrias, e até as notícias derradeiras. Então, ele fala que ele foi funcionário público, que ele viajou de trem, que no trem tinha uma senhora que tinha uma criança que chorava muito, porque essa criança queria... olha que loucura que foi isso, que queria mamar, e ela não tinha como esquentar a mamadeira. E esse senhor falou assim para ele, vá com a mamadeira lá na máquina, porque eram aquelas Maria Fumaças ainda, movidas a vapor, e peça pro maquinista esquentar a mamadeira na fornalha. Ela fez isso. Pode parecer uma coisa completamente, assim, no primeiro momento, para a história oficial, idiota, mas mostra o cotidiano do que era uma viagem de trem, do que era sair daqui e se deslocar até uma outra cidade, ou vir de uma outra cidade para Ponta Grossa de trem. E um dos relatos mais interessantes que eu achei foi, porque nós tivemos aqui a ferrovia, que foi muito importante para a cidade. Ponta Grossa é um entroncamento rodoferroviário do sul do Brasil. Ela é chamado aqui, a gente tem até mania de dizer, o encontro dos caminhos. Então, por aqui passou, nós surgimos do caminho das tropas, depois veio a ferrovia, depois veio as rodovias que ligavam Ponta Grossa, a capital, e ao nosso litoral paranaense. E o trem foi tão forte, a ferrovia foi tão forte, que se formou praticamente uma estrutura industrial aqui na cidade. Nós tínhamos as oficinas, nós tínhamos a cooperativa, e nós tínhamos as escolas ferroviárias, e nós tínhamos também o hospital ferroviário. É uma história que eu nunca encontrei em nenhum livro, e que essa história veio da memória de um idoso, foi quando ele contou que eles moravam numa cidade aqui própria, e que a mulher ficou, que precisava de fazer compra na cidade. Então, eles pegaram o trem, vieram até a cidade, foram até o hospital consultar, Hospital 26 de Outubro, Hospital Ferroviário, e o médico internou o marido. O tempo que ele ficou internado no hospital, a mulher saiu fazer as compras, fazer tudo o que ela precisava. Ela voltou, dormiu como acompanhante do marido, e no dia seguinte eles foram embora. Então, o hospital, muito mais do que um hospital, ele era um ponto de encontro, era um ponto de chegada, era um ponto de referência, e que mostra uma ferrovia muito mais do que máquina, muito mais do que o prédio como uma estrutura física, arquitetônica, ou as máquinas funcionando, mas mostra a ferrovia como um elemento humano. Da onde que eu descobri isso? Pela memória dos idosos. E muitas vezes eles vêm assim, você escuta decepções que eles tiveram. E, dona, não adianta mais, já estou no fim da vida, não lembro, minha cabeça não funciona. E o legal, eu não enxergo direito. E o legal é deixar eles falarem isso, porque a partir do momento que ele fala que não enxerga direito, ele passa a enxergar diferente da maneira que ele enxergava antes. E, assim, frases hilárias. O senhor conheceu o fulano de tal? Conheci. Faz tempo que ele morreu. E, se você quer saber quando que ele morreu, vá lá no cemitério,
lá no cemitério tem a data de nascimento e a data de morte. Então, sabe, essas questões assim que são narrativa deles muito interessantes. Mas a partir do momento que ele descobre ou percebe que sua história não é somente sua, que sua história tem a importância no contexto de crescimento, de desenvolvimento da cidade que ele mora, os seus olhos brilham. Os lábios ensaiam um sorriso, cai, como eu sempre digo lá, uma lágrima, e um poço de lembranças começa a surgir. Quando? Quando ele está de frente com o patrimônio, quando ele está de frente com a imagem, quando ele está de frente com o oratório, que eu acredito que vocês devem ter no museu de vocês, quando ele está em frente, por exemplo, aqui a imagem de Nossa Senhora de Santana. Foi linda a história de um milagre que uma senhora contou, que ela praticamente nem lembrava mais, pois foi a imagem que fez ela lembrar. Então, o idoso, a terceira idade, o velho, a idade avançada, como os sinônimos que eles são chamados, hoje, como está ali na pergunta, como eu vejo o idoso na sociedade, a grande maioria deles é chamada por uma realidade emergencial dos filhos. Quando os filhos necessitam, ou como eu disse antes, no acolhimento físico do neto, na desapropriação de sua identidade, quando desprovidos de um lar, que são mandados para os asilos. E apesar de nós termos ainda a Lei 10.741, até do Estatuto do Idoso, que garante diversos direitos, muitas vezes nós encontramos muitos desfavorecidos que não no cumprimento dessa lei. Por isso que eu digo, vamos aproveitar os nossos idosos. Cada vez que morre uma pessoa, e que eu vejo no noticiário, assim, morreu uma pessoa de 80 anos, eu fico pensando, quanta história está enterrada junto com essa pessoa? Quantas histórias que não estão nos livros, não estão nos documentos, não estão nos jornais, são enterradas com essas pessoas. Eu consegui, durante a minha tese, ter todo o levantamento oficial de como os prédios foram construídos, a documentação oficial que eu tinha. E eu consegui construir outra história da narração dos idosos. Então, eu fiz eles falavam lá da ferrovia, um falava, o segundo falava, o terceiro falava, e eu agregava essas histórias, e na agregação dessas histórias, eu construí textos didáticos que passaram a compor o processo de educação patrimonial das escolas aqui da minha cidade. Tá? Então, que maravilhoso isso. Oi? Que maravilhoso isso, que ideia pois genial. Então, uma senhora falou o que era a chegada do circo nos trens, os animais, tudo aparecendo a cabeça, da girafa. Nunca esqueço que ela falava da girafa, nem sei se chegou uma girafa em Ponta Grossa. Mas o interessante é que outros falaram do circo e eu conseguia juntar a memória de cada um e produzir uma outra história, uma nova história, uma história mais cativante para as crianças do que aquela só de fatos, datas e personalidades importantes que chegaram aqui, aqui em Ponta Grossa. E também é legal que a narração do idoso é pura, pois ela é vinculada aos seus feitos individuais, às suas realizações, e em nenhum momento ela tem desprendimento de contar. O senhor que mais me encantou foi um senhor que estava indo trabalhar, ele tinha 84 anos de idade, ele estava comendo uma coxinha numa barraquinha de praça, perguntei se eu podia conversar com ele, ele falou que sim, conversei um pouco, marquei um outro dia. As histórias que ele contou do processo de urbanização da frente da ferrovia, você não encontra em lugar nenhum. Então, há a possibilidade desse novo entendimento, dessa nova configuração dos patrimônios, que vai alertar o olhar do sujeito para outra coisa.
para as malas, para as despedidas numa ferrovia, para os casamentos que aconteciam no fórum, para as festas que os pobres fundavam pelos muros, que acontecia na mansão Vila Hilda. E eu acredito que quando o idoso faz isso, nós damos condições dele ser, como é que eu digo, condições de se empoderar. Por quê? Porque ele vai proporcionar, pela fala dele, de acordo com aquilo que o pesquisador conduzir, transformações culturais que podem ser transformadas, como eu disse, em textos, que vão posteriormente ser transformados em livros. Essa é o meu propósito agora, que estou quase terminando, de transformar todas essas falas num livro, para que isso seja perpetuado para depois. Por isso que, em função de tudo isso que eu falei, João, de tudo, o embasamento que o Walter Benjamin me proporcionou, eu me liguei a esse fato de buscar o idoso, mas não como um simples relato. O Walter Benjamin trabalha com um termo que se chama flaner. Flaner é uma palavra francesa. O que significa isso? Que a pessoa anda pela rua e tudo que ela vê, ela registra para ela. Ela não vai num lugar pré-determinado. Ela anda. E ao seu andar, ela registra na memória fatos que aconteceram. Que posteriormente, quando você pode dar uma cutucada, ele lembra. Porém, no desenvolvimento da minha pesquisa, eu percebi que o idoso não é um flaner, ele é um trapeiro. O que é esse trapeiro? Que ele vai juntando durante todo o seu processo de vida memórias, lembranças, causos, histórias, experiências, tempo presente, tempo passado. Ele guarda tudo isso como se fosse trapos no sentido de retalhos de sua vida. E quando ele é cutucado, quando ele como que eu digo para vocês? Quando ele é provocado para falar, ele fala. Ele fala, gente, e fala dos fatos acontecidos nos locais que ele viveu. A descrição de um enterro tem histórias que você não imagina. Oi? O museu teve uma experiência muito interessante, que o museu ele fica no prédio de um antigo seminário, construído no século XIX. E aí foi um padre, já idoso, que estudou nesse seminário, a época que foi seminário, né? E era a única escola, ficou por muito tempo sendo basicamente a única fonte escolar, né, educativa, então muitas famílias mandavam seus filhos para... A maioria não virava padre, mas esse acabou virando padre. E ele se lembrava de todos os detalhes, e a gente tem uma sessão lá no quarto do Dom Aquino, que foi arcebispo de Cuiabá, uma parte do museu, né, da exposição, do circuito expositivo, e tem fotos, né, fotos com seminaristas e tal, e ele ficou contando as histórias, apontando, né, todos os personagens, dando nome, falando quem estava vivo, quem não estava, contando uma série de histórias, e a gente chegou a filmar isso. Então, um material com ele passeando por ali, falando dos móveis, explicando, por exemplo, tem uma cama lá, que é um catre, né? Ele falou, acho que o Dom Aquino não dormia nesse tipo de catre, mas nós dormíamos e tal, né? E aí ele foi acrescentando uma série de histórias daquele espaço e preencheu de vida, né? Assim, é bastante interessante essa experiência, e a gente ficou pensando como enriquecer ainda mais, né, o espaço do museu com essas narrativas dessas pessoas que não só moraram ali no seminário, mas também do entorno. A gente tem um bairro bastante tradicional ali, que tem muitos idosos, e nosso desejo é aproximar esses idosos do espaço do museu, para que eles também contribuam
com a memória do espaço, contando as suas histórias pessoais. E eu tô achando muito importante ouvir, apesar de ter caído algumas vezes, não ouvi tudo, vou ter que ver de novo, para poder pensar uma estratégia, e vou ler o seu trabalho também, eu acho que para conseguir subsidiar aí uma estratégia, um projeto para incluir esses idosos dentro do espaço museal como protagonistas, né? E não apenas como... Exatamente. E uma questão, João, senão eu ultrapasso o tempo aqui, né? Uma questão também que é legal, como você disse, que ele pensa, na hora que ele vai falar, ele pensa, ele busca lembrar, ele interroga a si mesmo, ele busca os seus amigos, muitas vezes, que fica ali do lado escutando, discute. Eu tive 2 senhores que discutiam, um dizia uma coisa, o outro dizia que não era bem assim, e eles também revisitam os seus mortos, né? Quando ele fala do seu pai, quando ele fala da sua mãe, quando ele fala de um filho que já se foi. Então, muitas vezes, essa conversa com os idosos, a gente aprende e faz um bem significativo para eles também. Até porque a fidelidade dos idosos com a sua memória é muito grande, né? E a fidelidade dos idosos com os conhecimentos, com a história é muito forte. Tudo o que eles falaram, eu comprovei em documentos oficiais. Então, se eles... Tudo não, algumas coisas. Se eles diziam, naquela casa lá morou Juca Pedro, eu fui atrás disso e descobri que, de fato, morou o Juca Pedro. Juca Pedro ali tinha um armazém. E tirando que essas memórias, elas são entremeadas de uma carga emotiva, de uma carga afetiva ligada ao pessoal, ao seu pessoal. Desde explicar como é que a mulher enterrava, colocava serragem, como aqui a gente é muito comum, nós temos o fogão a lenha, como ela fazia todo esse propósito. Tinha esse propósito. E o mais legal é que em nenhum momento eles achavam que a história deles era importante. Tanto que quando eu mostrei o trabalho depois para alguns já morreram nesse processo, então eu estou entrando em contato com os filhos. Quando eu mostro como o texto deles ficou, porque eu estou seguindo exatamente o que eles falaram. Eu peguei, por exemplo, o que falou sobre a Rua X. Então, eu peguei o que o idoso 1, o idoso 2, o idoso 3 falaram sobre aquela rua. E colocam em cores diferentes no texto. E mando para eles lerem, se eles concordam ou não. É importante, é interessante e gostoso ver a emoção deles quando eles se acham e que fazem parte, de fato, da construção. E como eu disse lá no começo, eu gosto muito da Igleia Bossi. Não sei se vocês conhecem, mas é muito bom ler o trabalho dela, Memória, Sociedade e Lembranças de Velhos, quando ela diz que lembrar não é reviver, mas é refazer com imagens e ideias de hoje as experiências do nosso passado. E só através desses textos, que nós vamos ter condições de subsidiar contextos mais efetivos para a educação patrimonial. Ok? Maravilha, adorei. Apesar de ter caído algumas vezes, vou ter que assistir de novo. Acho que eu tive sorte de ter uma convidada tão despachada e que domina tão bem o assunto e que não ficou nem um pouco perdida com as minhas quedas aqui. Não. Te agradeço muito por ter aceito o convite. A gente ganhou um presente imenso assim, para o museu. Eu acho que quem está assistindo, quem vai ver essa live gravada, eu acho que vai aprender muita coisa. E a ideia era essa mesmo, né? Fazer com que a nossa cultura repense as nossas atitudes em relação aos nossos idosos. Que lugar eles ocupam, que assim, numa sociedade como a nossa, onde tudo tem que ser novo, onde as pessoas enjoam fácil das coisas, onde elas têm pouca paciência para ouvir uma história lenta, com um tempo mais prolongado, elas têm pouco fôlego, né, auditivo, mas... E aí os idosos são relegados a espaços, né, a escanteios, a ter funções muito específicas na família,
como você mesma disse, e aí eu acho que esse espaço é justamente para que as pessoas consigam repensar. Nesse sentido, a gente vai amanhã passar um filme chamado... desculpa que eu perdi o nome aqui. Eu vi sobre os índios. Isso, exato. Eu queria dar o nome certinho. É sobre os indígenas. É um filme... Ah, tá. Chama O Índio Velho, Memória Ancestral. Por que eu pensei nesse filme, né? E fui atrás do Comitê Intertribal que produziu o filme, para a gente poder pensar alguma coisa. É uma longa-metragem de 1h15 e que vai conversar com idosos de 4 etnias de regiões diferentes. Uma etnia da Amazônia, outra do Cerrado, outra do litoral, porque para os povos indígenas, os idosos eles são a conexão daquele povo com os ancestrais míticos, né? Então, eles são guardiões da conexão desse povo com a terra, guardiões com as origens. Tradição. Né? Então, tradição, são eles que são consultados quando há dúvidas, quando os jovens têm dúvidas sobre como agir. Então, eu acho que tem uma diferença, e a gente quer trazer essa diferença também para que as pessoas reflitam um pouco sobre, nós possamos refletir como nós estamos tratando nossos idosos. E aí, no fundo, muitos idosos são a caderneta de poupança dos filhos, né? Infelizmente, João. Tem que receber para ajudar o filho para isso, ajudar o filho para aquilo, e eles mesmos não conseguem viver a velhice deles com dignidade, né? Infelizmente, ainda falta muito para o idoso ser respeitado no Brasil. Sim. Foi um prazer. Márcia, muito obrigado. Muito obrigado, valeu mesmo. Foi um prazer ouvi-la, um pouquinho que eu vi, que eu fiquei caindo. Então tá. E na minha tese, que está no depósito da nossa biblioteca, aqui da UEPG, você vai ver no final, quando eu escrevo vários modelos de textos que podem ser produzidos a partir da fala dos idosos para serem utilizados na aula de português, né? E quando o livro ficar pronto, eu mando um para você. Ah, que delícia, maravilha. Se você puder mandar o link e quiser, aí a gente coloca aqui nos comentários da live, para quem tiver interesse também, para ler tiver interesse em acessar o trabalho no repositório. Tá bom? Isso. Gente, muito obrigado. Não se esqueçam, amanhã a gente tem essa atividade que eu falei, que é o Cine Debate. Depois nós vamos falar com Naine Terena, que é uma indígena terena, doutora aqui de Cuiabá, e com Marcos Terena, que é presidente, né, aí como eu falei, do Comitê Intertribal, e também tem outras funções, outras histórias na vida para contar aqui. A gente vai, ao final do filme, conversar um pouco sobre o processo de produção, as ideias que estavam por trás, aquilo que pode ser observado. Então, eu espero vocês, convidem os amigos, marquem, fiquem de olho nas redes sociais. Se você estiver assistindo pelo YouTube, curta o canal do museu, porque a gente precisa disso, comente, marque os amigos, convide para a atividade de amanhã, mande esse vídeo que vai ficar gravado no YouTube, Instagram e Facebook para os amigos, marque os amigos que vocês acham que vão se interessar, e é isso. Agradeço pela presença de todos e agradeço, sobretudo, essa presença especial da professora Márcia Dropp. Eu estou muito emocionado com tudo que eu escutei aqui e vou ver de novo, porque eu perdi uma parte. E eu agradeço muito a senhora, professora. Abraço. Um abraço, tchau, tchau. Sucesso para vocês aí. Tá? Valeu, obrigado. Tchau, tchau.